Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais uma dica de GDT. Hoje nós vamos falar a respeito de nós conectarmos os elementos de referência. Os elementos de referência, eles têm que ter uma dependência entre eles. Então vamos lá. Após definir os elementos de referência, nós precisamos controlar eles. A primeira coisa que nós precisamos saber é o seguinte: ele é uma superfície ou ele é um elemento de tamanho, que é o feature of size? Se ele não for um elemento de tamanho, então aqui nós estamos pegando uma superfície plana. No caso de uma superfície plana, e se essa superfície for um datum primário, considere a utilização do controle de planicidade nessa superfície. Por outro lado, se essa superfície for um datum secundário, considere a utilização da perpendicularidade, ou melhor, seria algum controle de inclinação. Se for um datum terciário, então considere ou uma perpendicularidade ou um perfil de superfície. Aqui, lembrando que nós estamos falando principalmente da norma ASME, porque na norma ISO você poderia utilizar uma tolerância de posição para uma superfície plana, mas na norma ASME isso não é permitido. Ok, então voltando no caso de um elemento de tamanho. Se for um elemento de tamanho, e no meu datum primário, a tolerância de tamanho ela já controla a forma do meu elemento. Então eu não precisaria colocar mais uma outra tolerância geométrica. Se for um datum secundário, considere utilizar uma perpendicularidade. Se for um datum terciário, considere uma perpendicularidade ou a tolerância de posição. Então, observe nesse desenho como que nós estamos controlando. O controle que a gente tem aqui tem o A primário, o B secundário. Então, o A você observa que é uma superfície plana e está sendo controlado por uma planicidade de 0,1 milímetros. Quando então nós vamos controlar o datum secundário, nesse caso o B será secundário para alguns controles, então a gente tem que ter um relacionamento com o datum anterior. E nesse caso a gente tem uma perpendicularidade de zero na condição de massa material em relação a A. Então você observa que agora que ele é perpendicular a A, e ele é um elemento de tamanho, no caso do datum B, eu vou utilizar a perpendicularidade. Vamos olhar esse outro exemplo, onde que nós temos o datum A, e talvez você me pergunte, por que não tem ali uma planicidade especificada? Bom, a planicidade já é controlada a partir do tamanho do elemento, considerando que nós estamos utilizando uma norma da ASME. E como essa dimensão, seja ela de 10 ou de 25, nós temos uma tolerância linear de mais ou menos 0,2, a planicidade dessa superfície não poderá ser maior do que 0,4 milímetros. Então já está controlando a forma do meu elemento. O meu datum secundário, quando nós vemos aí no quadro de controle do elemento dos 4 furos, a gente tem A primário, B secundário, C terciário. Então, o B secundário a gente vê o controle de perpendicularidade. Ele está ligado ao datum A. Quando então nós olhamos o datum C, a gente vê que o A primário e o B secundário, né? E nesse caso, nós estamos utilizando, ele é um elemento de tamanho, e nós estamos utilizando a tolerância de posição. Aqui, cabe ressaltar o seguinte, quando nós utilizamos a ASME Y14.5 de 94,
Então, essa norma ela recomendava que tivesse essa ligação entre os dados. Já na norma de 2009, principalmente a última de 2018, ela fala que deve ter esse relacionamento. Então passa a ser um requisito obrigatório do relacionamento entre os dados. Se você quiser saber a versão em inglês, entre nos links mostrados aqui. E espero que tenha sido claro, você viu a importância dessa ligação entre os dados. E comente se a gente precisa fazer algum esclarecimento a mais. Bom, na próxima dica nós vamos falar do requisito de simultaneidade conforme a norma ASME. Então, até a nossa próxima dica e comente aí se você quer saber alguma coisa a mais. Até a próxima.